Queridos irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início a mais uma reunião na nossa casa tão querida e amada. Hoje nós vamos ter o nosso irmão José Manuel. Eu vou me arriscar aqui a dizer tema livre, porque se eu for perguntar para ele, ele vai falar assim, sabe que eu não pensei ainda o que eu vou falar, como é que é? Para essa gente, né? Então, vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece, elevarmos o nosso pensamento para darmos início ao nosso encontro de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo, divino e amado Mestre, mais uma vez, Mestre querido, agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez de aqui nos encontrarmos na nossa casa querida, que possamos, ao longo desta hora, apreendermos ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados pelo nosso irmão, ensinamentos dessa doutrina tão consoladora, esclarecedora, que sem dúvida nos eleva e nos conduz à verdade. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Zé Manuel. Queridos irmãos, muito boa noite. Ele disse que se perguntasse o tema, eu ia dizer, bem, o que eu vou falar para essa gente? É claro, eu sempre penso assim, o que eu vou falar para vocês? Já sabem tudo. Vou fazer um teste, que eu faço sempre. Quem com ferro fere? Alguém não sabe? Amarás ao próximo? Então vocês podem ir embora. Pensem bem e vê se não pode. Nós já sabemos. A gente tem às vezes cacuete, mania de religião. Por que as pessoas estão sempre nas religiões? Para quê? Você olha o mundo. Deixa eu botar ele aqui. Você olha o mundo. É ruim de ponta a ponta. O mal é predominante, maciçamente predominante. A corrupção, a desigualdade social, as injustiças. Nós estamos vendo isso aí, não só no Brasil, é só olhar o mundo. As guerras, a violência, a destruição do homem pelo homem. A Rede Globo está lançando agora uma coisa que está atraindo muito o povo brasileiro, principalmente, que é aquele UFC. Uma coisa animalesca. Mas viram como a televisão está anunciando que é uma maravilha, está todo mundo querendo luta, burdoada, arrebentar o outro, sair, tirar sangue, quebrar, matar, rachar a cabeça do outro. Isso não é civilizado. Eu quando falei isso na televisão, quando eu censurei isso na televisão, teve um atleta de UFC que escreveu, mandou um e-mail, assiste o programa, e mandou um e-mail, dizendo, não, mas é um esporte regulamentado. Não importa, o homem quando não tem como resolver, a humanidade quando não tem como resolver, costuma regulamentar. Quantas vezes vocês já ouviram falar em regulamentar o tóxico, as drogas? Quantas vezes vocês já viram falar em regulamentar tudo aquilo que não pode resolver, regulamenta. O jogo do bicho, uma série de coisas, de imoralidades que tem, quando não pode resolver, regulamenta. Por quê? Regulamentando dá um aspecto de coisa séria, de coisa boa, mas não é. Mas não é. A gente tem que entender que não é. No entanto, é a violência predominante, a imoralidade predominante, a corrupção predominante, a injustiça predominante, a desigualdade social predominante. É ou não é? O sofrimento predominante. Por que o sofrimento também predominante? Porque o mal é predominante e o sofrimento é uma consequência do mal. Se o homem não erra, não sofre. A reencarnação não é um castigo para o indivíduo. O indivíduo reencarnado, como nós, sofre porque tem uma série de coisas do passado para acertar, quando não dessa vida mesmo, mas anteriores para acertar, porque nós somos um todo, desde a origem até o infinito, até a perfeição. Então nós estamos a caminho. Não tem como nós sairmos de nós mesmos, Paulo. Não tem como nós deixarmos de existir. Não tem. Não adianta suicídio, por mais destruidor que ele seja, pular dentro de uma caldeira daquela da siderúrgica nacional, com aquele aço a 3.000 graus, pular ali dentro, não adianta, que não vai resolver, não vai fazer o indivíduo sair da realidade, que é a sua eternidade, a sua indestrutibilidade.
Isso é uma regra da própria física, da própria ciência. Na natureza não tem nada que se perca, não tem nada que se crie, porque tudo já está criado, tudo é uma transformação de tudo, mas tudo se transforma, como é um postulado científico esse. Na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então nós estamos no processo, nós existimos, já temos consciência disso. Eu sei que sou eu, vocês sabem que são vocês. Nós temos livre-arbítrio, porque nós já somos uma inteligência num ponto em que agora a evolução é por nossa conta. Porque nós temos que conquistar a sabedoria. E a sabedoria é a síntese, é o néctar, é a essência da ação que a inteligência exerce sobre a matéria. Por que nós temos que reencarnar, que está na matéria? Porque nós somos originários da matéria. E para nós nos espiritualizarmos, nós temos que dominar totalmente as influências da matéria. Por isso que quando nós estamos na matéria bruta, como no corpo nós estamos agora, nós somos muito atraídos para o mundo. Nós temos uma atração muito maior para o material do que para o espiritual. A gente tem mais tendência de querer ficar aqui, agarrado a isso, possuir, ter, do que entender que nós estamos aqui para ser cada vez mais senhores de nós mesmos e cada vez mais evoluídos para chegarmos ao ponto de sairmos daqui. Porque nós não somos daqui, nós passamos por aqui, nós estamos aqui de passagem, mas isso aqui não nos interessa. Como espírito, isso aqui não nos interessa, só nos serve para esse exercício que nós estamos fazendo, mas isso aqui como espírito, espiritualmente olhando, não nos interessa. Dizem os espíritos aqui para Kardec, os espíritos superiores não têm atração nenhuma por isso, eles só vêm aqui em situações de ensinar, como mestres, como professores. Agora nós que somos alunos ainda em estágio primário, aí nos compete estarmos aqui, mas como nós ainda por sermos primários somos atrasados e por isso mais materializados do que espiritualizados, nós nos aninhamos aqui. Então aqui nós botamos o nosso tesouro. A doutrina espírita, os espíritos vieram, os espíritos superiores já passaram por isso, eles vêm nos ensinar, nos ajudar. Não façam isso, não se agarrem a isso. Procurem se livrar dos instintos que ainda são fortes em nós, porque, volto a dizer, nós estamos mais para cá do que para o etéreo, para o fluídico, para o puro, para o espiritual. Nós somos mais amigos e afins das sensações materiais do que das belezas espirituais que a gente às vezes não consegue nem captar na própria natureza. Tem pessoas que não dão a mínima importância para uma rosa, para uma orquídea, para uma ave linda, um pássaro bonito, para um céu azul, para um céu estrelado. Tem pessoas que não olham nem para cima. Tem muita gente que, se você perguntar quantas vezes você já olhou para cima esse mês, para o céu, a pessoa às vezes se surpreende que não deu tempo de olhar para o céu, não deu tempo de ver as estrelas. E às vezes vê uma flor, vê uma obra-prima, uma obra de arte da natureza, como nós temos aí para qualquer lugar que se olhe, dá a menor importância para aquilo. Se você fala, olha que beleza, você fala, é bonito, mas cadê a chave do carro? Cadê isso, aquilo? Não está ligado. Então é a falta da sensibilidade espiritual, que quando nós estamos aqui, a gente tem muita tendência em dificultar, em romper com esses laços que nos prendem à matéria. Então os espíritos vêm nos ensinar, não se prendam a isso. Não estejam aqui correndo atrás de dinheiro, de fama e de poder. Porque essas três coisas que encantam a humanidade, todas elas três juntas vão ficar aqui, quando chegar a hora da nossa partida. O dinheiro todo, a fama toda e o poder todo. Não levamos cartão de crédito, não levamos títulos de honrarias que nós tenhamos recebido aqui, não levamos dinheiro no caixão, debaixo do travesseirinho lá, não levamos nada disso. E o poder que nós poderíamos ter aqui como autoridades, nós absolutamente não temos do outro lado. Somos às vezes autoridade do lado de cá e vamos ser submissos do lado de lá por questões morais. Porque na espiritualidade a prevalência
ela é realizada pelo valor moral e não pelo valor material. O intelectual é mais fácil de conseguir para o espírito, tão fácil que hoje já se tem aparelhagens que você dorme em cima de determinado aparelho e ele já transmite para o seu psiquismo, para o seu cérebro, informações que você adquire durante a noite. Eugênio Malov tem um livro chamado, acho que 9 Amanhãs, que esse livro dele já deve ter uns 40 anos mais ou menos, em que ele diz que chegaria o tempo, isso há 40 anos atrás, que seria colocado um tipo de um capacete na pessoa, conectado com uma série de mecanismos de computador, etc., que seria transmitido para o cérebro uma porção de informações que enriqueceriam o intelecto das pessoas, do indivíduo. Isso é perfeitamente viável com a evolução que nós já estamos vendo, porque já estamos conseguindo mexer no cérebro das pessoas, entrar na intimidade das ações humanas. É a evolução, mas é uma evolução que nos atropela muitas vezes. Nós não temos capacidade às vezes de digeri-la, essa evolução. Então a gente pega a evolução intelectual, a evolução material, e acaba fazendo com que ela nos escravize mais a isso. Então esse é o grande problema. Sofrimento todos vocês têm e eu também, e nós vamos ter sempre, porque nós estamos aqui. Só não tem sofrimento quem não está aqui. E sim em mundos melhores, em esferas superiores do conhecimento intelectual e moral. Isso são os espíritos que nos ensinam assim. Por isso eu disse para vocês, a doutrina espírita ela é totalmente diferente das outras religiões, principalmente as que se dizem cristãs, porque falta a todas as outras que se dizem cristãs a reencarnação, os mundos habitados, espalhados pelo universo, e a perfeição para todos, ou para tudo. Falta nas religiões predominantes esses três princípios. A reencarnação, fatal. Sem a reencarnação não há explicação e nem justificativa para alguém acreditar em Deus. Como você vai acreditar? Se você for inteligente, você vira ateu. A tendência do inteligente é virar ateu. Ó, que pecado, que crime, ó, que profanação. Nenhuma. O inteligente caminha para o ateísmo, porque o inteligente raciocina por conta própria, pensa por conta própria. E como ele vai acreditar num Deus que deixa isso aqui se desgraçar e não faz nada, não toma atitude? Ah, a culpa de vocês, mas é dele, porque é ele que está pondo a gente aqui. Tem 7 bilhões de almas aqui se matando. Uma criança morre a cada 20 segundos por falta de saneamento básico, por falta de honestidade da humanidade em aplicar os recursos que arrecada a título de impostos naquilo que deveria aplicar e rouba quase todo ele. Então isso é justo e Deus não vê isso? Se nós temos mecanismos, como eu sempre lembro, de consertar nossos computadores, de botar lá no computador para ele não pegar vírus, por que Deus ainda não teve a ideia de botar na gente um neurôniozinho que nos permita não cometer erros, não ser violento? Bota um vírusinho um neurôniozinho da anticorrupção, um neurôniozinho da antiviolência. Nós temos 100 trilhões de neurônios na cabeça, olha, 100 bilhões de neurônios na cabeça, no cérebro. Por que ele não colocou os neurôniozinhos e consertou a gente como nós fazemos no computador? O computador da gente não aceita vírus, porque ele tem um antivírus. Nós também não devíamos aceitar imoralidade, corrupção, violência, desonestidade, também por um processo que esse criador teria que saber muito mais do que nós. Se nós resolvemos o computador, ele não resolve para a gente. E outra coisa, se é Deus que cria todo mundo, ele cria os bons e os maus. E se é ele que cria, se ele criou Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, se ele criou toda essa nata da inteligência, o Sócrates, Platão, Einstein e Isaac Newton, se ele tem a fórmula deles, por que não aplicou para todos? O inteligente que pensa chega a ser ateu. Isso não existe, Deus não existe.
quando conhece o Espiritismo, vê que existe, tem a lógica. Por que o Einstein? Por que Platão, Sócrates? Por que Martin Luther King? Por que Mahatma Gandhi? Por que Krishna? Por que Jesus? Por que todos os luminares que passaram por aqui? Porque esses luminares são os mestres que já estavam em outros planetas, muitas vezes nem tinham vindo aqui ainda, porque desenvolveram suas inteligências e sabedorias em outros mundos espalhados pelo infinito dos universos. E para que vieram? Como vão os mestres, os professores para as escolas ensinarem os alunos. O professor sabe muito mais, mas por quê? Porque ele fez universidades, ele fez faculdades, pós-graduação, doutorado, mestrado, em diversas universidades espalhadas pelo próprio mundo. Pois bem, espalhado pelo próprio mundo para os que estão encarnados e espalhados pelo próprio universo para todos que existem, em vários graus, porque tudo está no processo de evolução. Então você entende, opa, Deus, então aí tem lógica. Deus existe, é justo, é perfeito, é suprema inteligência, é suprema justiça, supremo amor. Como dono da escola, não é um cruel e vingativo, porque na escola tem alunos desde o primeiro ano até a oitava, ao primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Não há nenhuma culpabilidade do dono da escola pelas crianças que estão no primeiro grau. Não, faz parte do processo. Não é uma injustiça do dono da escola, porque tem outros que estão no segundo grau, enquanto tem outros que estão no terceiro grau, tem outros que estão no pós-graduação. Não é cruel o dono da escola, o dono da faculdade, porque isso está se processando. Não é. É uma mecânica da evolução, é uma mecânica do aprendizado, é uma mecânica do conhecimento que está sendo aplicado em todos os universos. Aí, vejam, com a reencarnação e os mundos habitados, aí dá lógica para Deus, para a crença, para a fé, para a certeza de Deus. Aí traz a lógica para a existência de Deus. Agora, fora do Espiritismo, as outras religiões todas negam a reencarnação. As que se dizem cristãs, elas todas negam os mundos habitados. As que se dizem cristãs. Então, como resolver o problema do planeta? Mantendo essa âncora lá atrás, nesses preconceitos e nesse atraso do conhecimento sobre Deus. Como? Eu tenho falado aqui do livro que nós até mandamos comprar, vamos comprar e vamos ter aí para emprestar para vocês, a respeito de um filósofo americano, Sam Harris, que fez escreveu um livro intitulado Carta a uma Nação Cristã. Ele faz essa carta para o povo americano, onde ele questiona Deus. Por que vocês acreditam? Ele questiona os compatriotas dele, os americanos como ele, porque ele está vendo que os Estados Unidos está começando a andar para trás. Está começando a se comprometer em termos intelectuais com o resto do mundo. Enquanto na Ásia e na Europa, os jovens estão se demonstrando cada vez mais abertos em uma inteligência avançada, a média de inteligência americana está caindo entre os jovens, por causa dos preconceitos religiosos, por causa do criacionismo. Estão dando uma pintura, uma coloração no criacionismo, que é o Adão e Eva, para continuar enganando a humanidade. E isso atrapalha o desenvolvimento intelectual, porque tudo está condicionado ao criacionismo. Já foi proibido na Geórgia, me parece que foi decretada a proibição de se ensinar o evolucionismo nas universidades. Olha que absurdo. Pior que aqui, eu digo, porque aqui de vez em quando eu não tenho sido mais, mas de vez em quando eu era convidado para fazer palestras, para fazer uma aula sobre espiritismo na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Fiz muitas. E tenho até motivos para suspeitar que eles pararam de me chamar. Eles preferiram chamar alguns outros que fossem menos eloquentes do que eu, porque eu virava a cabeça deles. Do próprio professor Adilson, lembra do Adilson? Ontem nós não lembramos o nome dele, que eu falei no ar. Adilson, professor Adilson, chegou a ser candidato a vereador, um homem de bem, foi um sacerdote e um camarada espetacular. O Adilson, ele não deixava de me convidar. Depois que ele morreu, aí tem uma professora no lugar dele, que também gostava muito de mim, mas eles não queriam tão bom quanto o espiritismo,
Porque eu não ia para lá, não sou eu o bom. O argumento que eu usava, eu fui uma vez falar para um grupo lá da faculdade de filosofia, e tinha um casalzinho assim, de namorados, noivos. E eles iam casar, eu fui falar, foi em abril, por acaso eles iam casar em outubro. Católicos, faziam parte da igreja lá. Quando eu arrematei a aula para eles ficaram tão encantados, eles quiseram conhecer mais e mais. A primeira providência deles foi cancelar o casamento na igreja. E eu falei no casamento deles, num salão de festa, e eles não casaram na igreja. Isso é uma tragédia. Então levar um camarada na igreja lá, que tira o pessoal de lá para cá, não é uma tragédia. Mas é o quê? É o bom senso que vocês têm, que eu tenho, e que o homem da rua, qualquer um, tem que ter. Um bom senso. Você não pode aceitar um Deus pior do que você. Você tem que ter uma ideia de Deus respeitável, uma ideia justificável, uma ideia capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Um Deus que você creia, mas que seja um Deus consistente. O Deus que o Espiritismo vem ensinar, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é o Deus que está em toda parte. É o Deus dos haitianos, é o Deus dos americanos, é o Deus dos africanos, é o Deus dos ricos, dos pobres, dos abandonados, dos miseráveis. É o Deus dos que estão felizes ou dos que estão infelizes, porque essas circunstâncias da miséria, da riqueza, do poder, da fama, das desigualdades sociais, tudo isso é um processamento dos espíritos segundo as suas próprias obras, as suas próprias realizações, o seu próprio enriquecimento em ser e não em ter. Nós levamos a maior parte da vida procurando ter, e quando chega a hora da morte, nós não sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E temos a grande decepção de ver que tudo aquilo que nós tínhamos era apenas uma ilusão, porque nós estamos partindo e deixando aquilo para os filhos, os netos, os bisnetos brigarem, se degladiarem por causa daquelas bobagens, que vão ficar e vão ser também um objeto de briga, de confusão e de discórdia dos netos dos nossos netos. É a regra, é o processo. Até que muitos nesse processamento todo vão se libertando. Opa, não é por aí. Vão saindo fora da porta larga e vão saindo fora. Não que a porta estreita seja para a infelicidade, mas ela é estreita porque você tem que se esforçar em não entrar pela larga do mundo, pela larga da matéria, de onde nós não participamos mais, não pertencemos mais. Mas viram como nós temos que dominar essas influências para nós então sermos abalizados e nós sermos avalizados e nós sermos garantidos para mundos melhores? Claro que sim, claro que sim. Como é que um invejoso pode ir para um mundo onde não tem inveja? O ganancioso para um mundo onde não tem ganância? É incompatível, isso não existe. O invejoso, o ganancioso, o arrogante, o orgulhoso, ele tem que ficar aqui, com grades na janela para não ser assaltado, com carros blindados para não levar um tiro, passar num tiroteio e morrer de bala perdida, uma série de coisas. Mas esses têm que ficar aqui. Para sair daqui nós temos que nos desagarrar disso, porque o nosso egoísmo é a essência do nosso ser. Como nós somos originários da matéria, nós somos o processo evolutivo, que já temos inteligência, já temos livre-arbítrio, já agimos por conta própria. Como nós somos originários de lá, nós temos ainda todas as grandes forças do instinto em nós, espíritos. Quando nós estamos lá só com o instinto, Paulo, ou quando a matéria-prima nossa, ela está só regida pelo instinto, como nos animais, como os sensores vegetais e como as forças eletromagnéticas e atômicas dos minerais, isso tudo é um processo que nos pertence. Nós somos parte disso, nós somos parte do universo. Então, nós temos que nos libertar dessas forças naturais para nós fazermos o comando
com a nossa força intelectual e moral. Mas aí nós temos que nos libertar dessas instintivas, dessas mecânicas da natureza que protegem os que não têm livre-arbítrio ainda, os que não estão individualizados, humanizados. Essa inteligência é protegida pelo instinto, é protegida pela lei natural. Mas nós temos a proteção normal das leis naturais, mas agimos por nossa conta, é diferente. Nós temos o instinto, o leão também tem. O leão caça para se alimentar e nunca mata mais do que ele precisa para comer. Nós que temos o instinto, mas temos o livre-arbítrio, matamos muito mais do que nós precisamos. Matamos além. O animal humano é o único que mata mais do que precisa, sempre. Que tem mais, que busca mais do que necessita. Quando vocês souberem, se eu trouxesse a notícia aqui, de vez em quando eu lembro esse exemplo. Se eu dissesse aqui agora que eu vim de casa nesse momento e tive um telefonema de um parente meu muito ligado ao governo e disse que vai acabar o açúcar. Vai acabar, está um problema de açúcar que não vai mais ter açúcar. Então eu trago isso aqui em primeira mão para vocês. Vocês olham o relógio, vê a hora, calcula, a reunião vai terminar 9h15, por aí 9h20 eu estou saindo, o supermercado fecha. Não dá tempo. Você vai passar no supermercado, você que sabe disso, primeira mão, eles não sabem. Você vai lá e compra 1 quilo de açúcar. Que vai acabar? Não vai? Vocês tiverem com dinheiro no bolso, vocês vão lá, compram 30, 60 quilos, 80 quilos de açúcar. Que aí você pensa assim, depois eu vou até vender esse açúcar. Olha o livre-arbítrio agindo, impulsionado pelo instinto. O instinto é o da preservação, é o da conservação. Se vai faltar, eu preciso ter. Mas o instinto no animal irracional, ele sabe que ele precisa ter para sobreviver, mas só aquilo que ele precisa, não mais. Agora nós não. Nós vamos lá e raspar as prateleiras. Seja do açúcar, seja do feijão. Água, vai faltar água, hein? Cuidado, você vai e abre todas as bombas e enche tudo que tem em boca e fundo, você enche tudo com água, porque vai faltar água. Mas você não precisa de tanta mão, mas vai faltar água. Enche a cisterna, enche as caixas, enche o regador, enche o balde, enche o tanque, enche a pia, enche tudo que tem boca e fundo. Mas por quê? E se alguém te fala, mas essa água que você está pondo aqui não vai subir lá para cima? Ele fala, não, mas vai faltar. É o instinto da conservação ultrapassado pelo livre-arbítrio, que é o raciocínio que não tem moral para controlar isso, para lidar com isso. Então prejudica os outros. É o salve-se quem puder. Essa é uma lei do instinto que funciona para a gente indubitavelmente, inegavelmente e de uma forma que sem ele nós não conseguiríamos sobreviver. É o instinto. Nós ainda somos gerenciados muito fortemente ainda pelo instinto, que é, como eu estou falando, dominante do nosso espírito. Veja quando cai você está passando num prédio de 25 andares, de repente você vê uma sombra, você tem uma sombra, faz-se uma sombra em cima de você. Você olha para cima, é um piano caindo, piano de cauda, um piano de cauda que é grande, um piano caindo. Você não para e fala, meu Deus, um piano? É um piano ou é um órgão? Você faz isso? É um piano ou não é? Um piano, você pula imediatamente. Aí, bum, carar no chão. Aí que você vai ver, o que foi? Era um piano. Ou não, era um cofre. Não interessa o que foi. O instinto te salvou. O instinto te salvou. Você não raciocina para aquilo. Aí vale a lei da matéria. A lei que rege o universo para aqueles que não raciocinam por conta própria. E nós já fazemos isso. Por isso que nós somos responsáveis pelos caminhos em que nós enveredamos, pelos caminhos que nós nos metemos. São esses caminhos que vão nos levar a bons resultados ou maus resultados. Quer roubar, quer corromper, roube e corrompa. Mas as consequências não são boas. Não são boas. Aliás, nós estamos vendo isso aí na televisão, né? Como homens que a gente achava homens de bem estão passando apertado. Eu vi hoje e fiquei até feliz em ver, porque eu não sabia como eles estavam fora. Hoje eu fui ver que eles não estão fora, eles estão dentrinho. E já estão ficando amarelinhos, porque já estão aparecendo na televisão para falar, não, está tudo honesto, é tudo certo, é tudo um amor, é tudo correto. Mentira dessa gente má
Não é mentira, é verdade. É corrupção generalizada pela impunidade que se consegue na terra, mas que não se consegue na consciência do outro lado nunca. Porque nada escapa da nossa consciência, que é o nosso juiz, que é o nosso registro, que é o nosso censor. Somos nós quem vamos desencadear, nós quem vamos impulsionar os castigos que nós merecemos pela nossa própria consciência. Nós nos envergonhamos quando largamos as influências da Terra, quando saímos do planeta pela morte. Nós nos envergonhamos normalmente com o que nós vemos do outro lado. Podem até nos dizer assim: você foi tão avisado, lembra? Lembra como aqui você ficou? Pois olha só que lambança que você fez. E daí? Inferno para ele? Não, olha a reencarnação. Olha o que os espíritos ensinam e olha como isso bate com o universo, com aí a existência de um Deus. Inferno eterno? Não. Reprovação, sim. Perdeste o tempo que estiveste lá. Mas e agora? Agora o mecanismo é esse, é você voltar de novo aqui, ou queres ir para um outro planeta? Um mais quente que esse, um mais frio do que esse, ou um mais desértico do que esse? Queres ir para onde? Porque é o espírito que escolhe. Aí sabe para onde ele vai querer vir? Normalmente para cá. E sabe o que ele vai pedir? A dificuldade, o sofrimento. Por quê? Gosta de sofrer? Não. Que é para ele não se perder de novo. Ele tinha às vezes uma situação boa e esqueceu da vida, da realidade da vida. E ele viveu simplesmente no oba-oba. Mas agora ele quer ter uma situação mais complicada, porque ele sente que aquilo é que vai dar resultado para ele. Pode citar de novo um exemplo que sempre fecha para a gente fazer convicção pela inteligência. Se vocês forem fazer um concurso para um grande emprego de 100 mil reais, como esses empregos aí políticos, por mês, vocês primeiro têm que estudar para passar no concurso. Aí vocês vão procurar uma escola, um cursinho. Qual é o cursinho que vocês vão procurar? O mais fraco ou o que aperta mais? Claro que é o que aperta mais. Ué, mas por que você não procura o mais fácil? O mais fácil vai te dar até um certificado que você foi sem você ter ido. Por quê? Você quer esse? Não quer? Porque você está com o seu objetivo é ser aprovado no concurso. Por isso que quando nos abre o leque para nós escolhermos que tipo de vida nós queremos aqui, dificilmente nós vamos optar pela vida da riqueza, da fama e do poder. Porque isso são atrativos que atrapalham e dificultam a passagem de ano aqui, a aprovação na terra. Lembra que Jesus disse que era mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, que o rico se salvar? Ser rico não é pecado, não é crime. Ser rico não é pejorativo, é até positivo. Mas você, para ser rico e se dar bem, você tem que saber lidar com a riqueza. Você tem que lidar com a riqueza sem que ela te domine, sem que o dinheiro te domine, sem que a fama e o poder te domine. E com o dinheiro, a fama e o poder, você fazer justiça, você ser fraterno, você ser solidário, você ajudar as pessoas, você ser útil à sociedade. Esse é o bom rico. Ser humilde, apesar de poderoso. Ser humilde, apesar de rico. Ser humilde, apesar de famoso. São as virtudes que, se conquistadas na riqueza, valem por 10. Valem por 10. Porque a tentação foi muito maior em você perder a vida e você conseguiu ganhar a vida. Então, quando nós olhamos de fora, nós não pedimos os cursos mais fáceis, nos iates, singrando as Ilhas Canárias, indo ver lá como estão as contas, as contas em empresas fantasmas, desvio de dinheiro e etc, etc. Não. Você não quer comprar aviões, carrões, mansões. Isso é bobagem. E isso é o nosso apego pela matéria. Você vai querer, na realidade, ser alertado para não cair novamente como você caiu na anterior. Então o sofrimento da vida não é castigo de Deus. E o sofrimento da vida não é uma obrigação da reencarnação. O sofrimento da vida é a aplicação errada que nós, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa livre vontade e escolha, daquilo que nós escolhemos errado.
Nada nos deva afobar nem desesperar. Ah, o meu filho bebe. Sim, ele bebe. É um direito, ele quer beber. Ele deve beber? Não, mas ele bebe. Ah, o meu filho fuma. Ele deve fumar? Não. Você pode não fumar, como pai. Eu não fumo. Mas e o filho se fumar? E se o filho for desonesto? Você nunca agiu assim com desonestidade. Mas e se o filho for desonesto? A filha desonesta? É um direito que todos nós temos, de acertar ou de errar, de amar ou de odiar, de ajudar ou de matar. É um direito que nós temos. Faz parte dessa escola da vida. Mas, apesar de tudo isso, nós espíritas temos com certeza, com convicção, a ideia de Deus na regência de tudo. Nesse tipo de escola tem a predominância do mal, da corrupção, da desigualdade social, porque é a escola que só tem alunos aqui que precisam passar por isso. Esses sofrimentos são importantes para ativar os sentimentos dos espíritos que estão reencarnados aqui. Esses sofrimentos, todos eles ativam e mexem com sentimentos, ou não. Sempre, sempre. Muitas vezes o problema não é nem conosco mesmo, nem com a gente mesmo, mas por ser com um ente querido, nos faz sofrer, nos abala, nos faz sentir. Então é uma escola para desenvolvimento de inteligência e de sentimento, fazendo com que o sentimento vá harmonizando e direcionando a inteligência para nós sermos o melhor possível. Não vamos sair santos daqui, não vamos sair daqui para o ministério de Deus, lá sentado no colo de Deus. Não vamos, porque ainda está longe isso. Mas nós estamos no processo, nós estamos no caminho. Isso o Espiritismo veio ensinar numa sequência de ensinamentos que nós já recebemos pela história humana fora há milhares de anos. Milhares de anos. Desde que a ideia do monoteísmo surgiu, com Abraão, né? O povo monoteísta, o povo de Israel, que se mata até hoje pelos mesmos motivos daquela época. Os palestinos estão matando os israelenses matando os palestinos, os árabes, com aquela loucura toda que está lá, continua lá. Esses espíritos são outros, provavelmente, muito provavelmente, a maioria talvez entre eles já sejam outros que lá estão também. Mas desde aquelas épocas, nós vamos ver que houve uma evolução, simplesmente, que é fácil de compreender. Não é difícil de compreender. Olha, nós tivemos nessa história do monoteísmo, nós tivemos os 10 mandamentos com Moisés, que nós consideramos a primeira revelação. Isso aqui, né, Abel? Abel gosta disso. Isso aqui, vocês observem, evoluiu para o surgimento aqui na frente. Eu queria vermelho, mas não é. Para o surgimento aqui na frente, do Evangelho de Jesus. Isso aqui evoluiu. Vejam, não é Deus que está evoluindo, não é Deus que está evoluindo, é o entendimento do povo que está aqui, da humanidade, é o entendimento que está aqui. Então, do Evangelho, isso aqui evoluiu. Será que vai dar certo? Vai. Só que verde aqui não vai aparecer. Bom, 1, 2, 3, 4, 5.
Está dando para entender daí? Que são 5 livros, aqui um em cima do outro. Depois eu escrevo aqui que são 5 livros, se não der para entender, né? Até o de baixo, o de baixo ficou mais grosso e vai servir de base. O de baixo ficou mais grosso e vai servir de base, que é justamente o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857 por Allan Kardec na França, ou seja, igual a hoje 155 anos comemorados agora no dia 18 de abril agora. Então, o Espiritismo tem 155 anos. Ele surgiu em 18 de abril de 1857. Então, observe o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São as 5 obras básicas que o Espiritismo, nas quais o Espiritismo está consolidado. Então vamos vir para cá. A primeira revelação apresentou Deus e a alma, apresentou Deus e a alma imortal. Com a evolução da humanidade, do tempo, com a passagem do tempo, Jesus apresentou Deus, alma imortal, ele não mudou, tá vendo? Confirmou. E apresentou e disse: ninguém verá o reino de Deus, o que tem? Se não nascer de novo. Não foi isso? E o que ele disse mais? Na casa do Pai existem muitas moradas. Não foi isso que Jesus disse? Ele só diz isso, né? Aí surgiu o Espiritismo. Eu vou tirar os 155 anos aqui, que você já sabe. Aí surgiu, olha como faz a sequência e vê como está encaixando. O Espiritismo veio apresentar Deus, bate com a primeira revelação, bate com a segunda, bate com a terceira. Veio apresentar a alma imortal, olha lá, primeira, segunda, terceira. Agora veio esclarecer mais. Observe que vem esclarecendo mais. Reencarnação, mais mundos habitados e mais comunicação dos espíritos. Não inventou isso porque aqui já existia a sabedoria, já poderia registrar Deus, alma, reencarnação, mundos habitados e comunicação dos espíritos. Porque o que acontece aqui, acontecia aqui e acontecia aqui. Quem é que não sabia disso? A humanidade. Mas isso é a regra de Deus. Isso aqui trouxe o primeiro aspecto das regras de Deus. Esse aqui já trouxe o segundo aspecto das regras de Deus. E esse aqui trouxe o terceiro aspecto das regras de Deus. Enquanto aqui, claro, não se falava em reencarnação, aqui já se falou: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Bate com a reencarnação. Os mundos habitados. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Foi Jesus que disse: vê se a casa do Pai não é o universo. E vê se as muitas moradas não seriam os mundos habitados. Os mundos habitados. Então bate mundos habitados com a casa do Pai, existem muitas moradas. A comunicabilidade dos espíritos, tanto aqui quanto aqui, sempre foi uma presença. Os demônios, os anjos, os mensageiros, comunicabilidade dos espíritos, que simplesmente aqui não se tratava dessa forma, não se sabia a humanidade em geral, mas aqui já tem condições até de registrar em aparelhagens eletrônicas a comunicação dos espíritos. Há 50 anos nós tínhamos dificuldade de nos comunicar por telefone. Há 50 anos.
Há 50 anos era difícil quem tinha telefone. Aquele fixo, aquilo era uma raridade. Eu lembro que chegou a custar, parece que $5.000, e tinha até em lugares que mais $5.000 um telefone. Ninguém tinha, não é? Automóvel também, ninguém tinha. Mas voltando à comunicação, por isso eu falei no telefone. Hoje todo mundo tem um celular, está todo mundo conectado. Eu não sei se foi isso que deu na televisão ontem ou hoje, acho que foi ontem, que tem 2 celulares para cada pessoa. Aliás, não, um para cada 2 pessoas. Você tem 90 milhões de telefone. Ah, não, computador. Sim, computador. Isso aqui já deve ter 2 para cada pessoa. 2 para cada pessoa. Não é? 2. Hoje a gente perde até um, compra outro, e eles dão. E hoje não tem mais problema de comunicação entre a gente. Aí vejam bem, por que na mecânica de Deus teria dificuldade de comunicação? Não tem, cara. Não tem e nunca teve. Nós só não conhecíamos. Mas os espíritos sempre atuavam aqui sobre os homens, os espíritos sempre atuavam aqui sobre os homens, e os espíritos sempre atuavam aqui e atuam sobre os homens. Essa terceira revelação aqui, aquela lá foi a primeira, essa aqui foi a segunda revelação, e essa aqui é a terceira, que é o Espiritismo. Essa aqui é a terceira. Essa terceira veio dizer que todas essas almas imortais, através das reencarnações, como disse Jesus, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Para ver o reino de Deus, nós temos que aceitar e entender facilmente que teríamos que ser perfeitos. Só os perfeitos podem ver o reino de Deus. Pois muito bem, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação é para essa alma aqui nascer de novo, aqui e em vários mundos, para ser perfeita. Lembram que aqui também, o moço aqui também disse isso? Perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus. Ele não falou sede perfeito como perfeito é o Pai que está nos céus? Isso não está no Evangelho? Isso não faz parte do cristianismo? Como ser perfeito? Como? Numa única vida? Como? Me expliquem como. Como nascer no Haiti e ser perfeito? Como nascer em Serra Leoa e ser perfeito? Como nascer lá no Nordeste, no Piauí, naqueles sertões lá e ser perfeito? Como nascer nas favelas e ser perfeito? Como nascer em Darfur, como nascer na Somália, onde tem 4 milhões de pessoas morrendo de fome. Como nascer lá e ser perfeito? Nunca. Mas através da reencarnação, quem está na Somália hoje são os corruptos de ontem. E quem vai para a Somália amanhã são os corruptos de hoje, Paulo. A Somália os aguarda. Quando eu vejo elisinhos na televisão, com aquelas carinhas lindas, dizendo que é tudo mentira, que eu sou inocente, a Somália os aguarda. São os próximos habitantes da Somália, são os próximos habitantes do Haiti, são os próximos habitantes do Piauí, lá do nosso senador Mão Santa, lá do Piauí. Serão os próximos habitantes. Vão sofrer? Claro que vão. Mas por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus é injusto? Não. Porque Deus é suprema justiça. Nos deu o direito de errar, mas nos garantiu o direito de ser punido. Por que aqui o erro predomina? Porque a punição é falha. A punição é conchavada. Agora, na regra de Deus, ninguém falha. A punição não falha nunca. E somos nós que desencadeamos a própria punição. Porque nós é quem sabemos o que não gostamos. Nós é que somos capazes de detectar aquilo que nós não gostamos ou gostamos. Quem é que vai dizer que eu vou sofrer me aplicando uma pena? Por exemplo, o camarada poderia me aplicar uma pena assim: você vai ter que andar a cavalo ao invés de andar de automóvel. Eu vou amar, porque eu adoro andar a cavalo. Eu ando todo fim de semana. Então, para mim é um paraíso. E para muita gente é uma tragédia. Lembra do sapo, que foi uma festa que não foi chamado lá em cima do céu? E fala: vamos jogar esse miserável lá embaixo. Aí ele falou: vamos jogar ele aonde? No fogo ou na água? Aí ele falou: me joga na água, pelo amor de Deus, me joga na água. Aí onde jogaram ele? Aliás, não, ele falou: me joga no fogo. Me joga no fogo. Onde jogaram ele? Claro que jogaram ele na água.
E era o que ele queria. Ele falou, era isso que eu queria. E saiu nadando e foi embora. Já viram aquele bobão que chega no exército no dia da separação dos pelotões, etc? Qual vai ser o seu nome de guerra? Qual o nome que você quer? Ele fala, sargento, eu não queria ser chamado por esse meu sobrenome de Flores da Cunha. Eu não queria ser chamado de Flores. Qual vai ser o nome que o miserável vai ter até ele largar a carreira militar? Flores. É claro que vai ser Flores. Não é? Vejam se não é. Somos nós que desencadeamos a nossa punição, porque nós é que sabemos aquilo que nós não gostamos, aquilo que nos causa mal-estar, aquilo que nos tortura. Então somos nós que vamos determinar, meu Deus, vai acontecer isso comigo, eu vou ter que andar a cavalo, que o cara odeia. Então exatamente, é o que vai acontecer com você. Então somos nós que determinamos, olha que bonito. Então é esse livro dos Espíritos, que está fazendo 155 anos, que contém o Espiritismo. A gente vê muito falar em Espiritismo aí fora profanado, porque as pessoas leram um livro do Chico Xavier, aí se diz espírita porque leu o Chico Xavier. É um livro de mediúnico, o Espírito que escreveu. Aqui também é um livro mediúnico, espíritos que escreveram, que ditaram para o Kardec, que escreveu, que coordenou, que compilou, que codificou, Allan Kardec. Mas os espíritos que ditaram, pelo mesmo processo do Chico Xavier, processo do Divaldo Franco, pelo mesmo processo do Raul Teixeira, pelo mesmo processo de qualquer um que escreve as ideias que os espíritos lhe passam. Mandavam para Kardec, Kardec selecionava e apurava o conteúdo da resposta, analisava à luz da razão, da inteligência, da sabedoria, que ele era um mestre, um filósofo, um professor, um pesquisador, um sábio, e aí ele analisava o conteúdo e aplicava como resposta, pela sensatez, pela lógica daquilo que está escrito aqui, ditado pelos Espíritos, fiscalizado pelos Espíritos e fiscalizado por Kardec com seu elevado bom senso, que não colocou aqui nada que não tenha lógica e racionalidade. Porque ele recebeu muitas informações que não tinham lógica e racionalidade, porque eram infiltradas pelos espíritos que queriam contaminar e minar a obra, como sempre aconteceu e acontece e vai continuar acontecendo. Os espíritos maus querem que cada vez mais as pessoas se tumultuem e se perturbem. Eles se sentem felizes, enviam uma porção de gente desgraçada com eles. É por isso que eles trabalham no mal. Até que eles também vão se esclarecendo e vão deixando de ser mal. Mas os que estão no mal e os que estão vindo para o mal, eles têm o estímulo do mal. Eles querem que tudo seja mal como eles, para que eles se sintam mais confortáveis. Quando às vezes alguém na família fala assim, fulano tem uma doença, Popocatepelta. Alguém de vocês já teve Popocatepelta? Não é uma coisa horrível, é uma doença rara. Mas se alguns de vocês na família aparecer com Popocatepelta, a primeira coisa que o infeliz vai querer saber é aonde tem isso, quem tem isso, aonde? Em Friburgo. Quando ele começa a pesquisar, que ele vê que tem 3 no Conselheiro, tem 2 na Olaria, tem 1 em Muri, tem 5 em Lumiar, ele começa a ficar mais consolado, mais confortável. Até que enfim, aqui nós temos 80 com Popocatepelta. Aquilo conforta o cara, porque se é ele sozinho, ele faz, caiu o mundo em cima de mim. Uma doença rara. Quando a gente é criança que está soltando pipa, a pipa rebenta, voa, como a molecada fala, e vai embora. Quantos vão correndo atrás? Uma porção. Aquilo não vale nada, aquilo não vale 20 centavos, tem para vender na feira 10 centavos. Mas vai aquela molecada correndo, pula cerca, se estrepa todo, arranha, mete espinho nas costas, se rala todo, pula muro, leva carreira de cachorro para pagar o raio da pipa de 10 centavos. Mas quando chega lá, chegam 20 juntos. Como é que acontece? Todo mundo pula em cima e rasga aquela porcaria toda. Porque se não é de um, não é do outro, não é de ninguém, rasgou tudo. Aí volta todo mundo arranhado, bancando, porque perderam o raio da pipa. Por quê? Porque todo mundo queria. E como não era de minha, então não seja de ninguém. Então, se o cara está com uma doença rara, o que ele quer é que tenha mais gente com doença rara, que aí ele se conforta, ele se consola. É a tese do mal. Por que os espíritos estimulam o mal? Para que as pessoas fiquem como eles.
Sofrer sozinho é muito ruim. A gente se sente mais dolorido ainda. Quando o sofrimento é de um só, aquilo é pior. Agora, quando tem uma porção de gente sofrendo, aí consola. É o consolo. Então, os espíritos maus, eles vão continuar fazendo mal, até que eles se esclareçam. E se esclarecendo, começam a se afastar dessas influenciações do mal. Então, espíritos inferiores se infiltravam nas comunicações para interferir, para interromper e para tumultuar isso. Depois que isso aqui foi feito e que foi lançado, em 18 de abril de 1857, vou escrever aqui embaixo para ficar registrado, 155 anos, depois que isso aqui foi dado a conhecer da humanidade, aí o trabalho da espiritualidade inferior para atrapalhar isso, já ficou numa outra esfera, ou seja, dos desencarnados que continuam estimulando os encarnados a misturarem isso com catolicismo, protestantismo, com budismo, com candomblé, com quimbanda, com umbanda, para fazer uma confusão e continuar levando proveito disso, levando vantagem disso. Como os governantes que não querem que o povo se instrua, porque se o povo se instruir, eles deixam de ser governantes, porque o povo não vai votar mais neles. Conhecimento vai mudar a atitude. A mudança de atitude vai prejudicar os corruptos que estão mandando. E eles não querem isso, então boicotam a educação, boicotam tudo aquilo que possa estimular as pessoas a se libertarem. Vejam, é a regra. Mas por que essa regra? Porque tem os maus, tem os que já estão melhorando, tem os melhores ainda e tem os que já estão indo embora para o mundo dos melhores, que é o que nós estamos aqui para fazer. Então, graças ao Livro dos Espíritos, que foi a origem desses outros 4, graças ao Livro dos Espíritos, a humanidade pôde receber essas informações e ter a garantia da perfeição para todos, passando por esse processamento. Olha como isso é bonito. Vale a pena estudar. Tenham o Livro dos Espíritos, leiam de vez em quando, procurem aonde chamar a atenção de vocês. Não precisa estudar, ler do princípio ao fim, depois de novo do princípio ao fim. Pode ler do princípio ao fim para ter um conhecimento geral. Eu sempre que tinha secretária nova, eu falava com ela assim: vai nos arquivos lá e lê o nome de todas as pastas. Aí eram centenas de pastas. À primeira vista ficou louco, né? Eu olhei, o que vai depois me mandar falar? Quais são fala da 50ª para frente. Fala da 83ª para trás. Não é isso. Porque ela lendo todas as pastas, todos os nomes, eu não iria perguntar para ela assim, quais são as pastas que estão lá? Não, mas quando eu falasse o nome de uma pasta, ela ia falar, eu já li essa pasta está lá sim. Ela ia lá e pegava. Então, aqui a leitura toda é para dar um passant. Agora, quando você tem o problema, morreu uma criancinha do lado da sua casa, a mãe está desesperada, aí você se pergunta, por que morre uma criancinha? Aí você vem aqui, vamos ver o que o Espiritismo fala. Por que morrem as criancinhas? Aí você vai aqui ver morte das criancinhas. Por que os espíritos desencarnam ainda quando os corpinhos são novos? Por quê? Qual foi a utilidade? Qual foi a finalidade disso? Aí você vem aqui e estuda aquilo que você pensou, aquilo que você está tocado para conhecer, aí você estuda. Amanhã você vê falar uma guerra, uma desgraça, uma tragédia lá no Iraque. Tragédia, guerra, catástrofe. Aí você vem aqui, vamos ver onde é que fala. Vem no índice, aí você vai ver lá guerras, assassinatos, catástrofes. Aí você vem aqui, aí você vai ler aquilo com aquela ideia. Por que você está lendo? Por que você está estudando? Porque você está sendo tocado por esse problema que está acontecendo hoje. É assim que se estuda isso aqui toda a vida. E cada vez mais você vai entendendo essa grandeza da doutrina espírita, que partiu toda ela do Livro dos Espíritos. Depois ela foi esclarecida na parte da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos, no Livro dos Médiuns. Depois, a doutrina espírita se desembocou em esclarecer o Evangelho. Por quê? Porque aqui no Livro dos Espíritos está dito que Jesus foi o espírito mais perfeito que aqui esteve. Ora, se ele foi o espírito mais perfeito que aqui teve, não tem moral superior a que ele deixou. Não tem. Se não tem, a que está no Livro dos Espíritos tem que ser igual a dele ou melhor que a dele. Como ele era perfeito, não pode ser melhor, é igual.
Por isso que teve como explicar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aqui no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, estão as regras e as leis morais de Deus, que são exatamente a tradução da essência do Evangelho. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec não poderia ter deixado os Espíritos de abordar o Evangelho obrigatoriamente por ser oriundo do Espírito que eles disseram ser o mais perfeito que esteve no planeta. Então, o Espiritismo só tinha que confirmar e endossar a doutrina cristã que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aqui no Evangelho das igrejas, no Evangelho da Bíblia, aí está o que era de Jesus, o que não era de Jesus, o que interessava para o imperador, o que interessava para o Papa, o que não interessava para o Papa, o que interessava para os franciscanos, o que não interessava para os carmelitas descalços, enfim. Aí virou aquele jogo de interesse. Orientado pelos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo tem o que interessa, a moral cristã, que bate com as leis morais que estão aqui no Livro dos Espíritos. Por isso o Livro dos Espíritos é o Espiritismo consolidado. Daqui, o que saíram foram esclarecimentos sobre o conteúdo desse aqui. Então, aqui estava inaugurado o Espiritismo para a humanidade. O céu e o inferno foi necessário para desmistificar essa questão de inferno e de céu, que era tão explorado aqui e aqui, como uma coisa terrível ou uma coisa paradisíaca, e a Gênesis, para falar sobre as origens de todas as coisas na criação de Deus, à altura do que se poderia entender aqui. Porque hoje nós já estamos com um desenvolvimento cada vez maior da Gênesis em conhecimentos, 155 anos depois, coincidentes com a evolução científica de hoje. Então vale a pena estudar. Quem é espírita, com certeza é mais esperto. Pode não ser melhor, moralmente, mas é mais esperto, eu tenho certeza. Os alunos, em qualquer lugar, desde as escolas primárias até as universidades, que são espíritas, eles são mais espertos. Porque têm uma cabeça aberta, arejada. São treinados a desconfiar, são treinados a raciocinar antes de aceitar. Então são todos mais espertos. E isso é bom, desde que seja direcionado para o bem. Isso é muito bom. Queridos, muito obrigado.